Olá, eu quero chamar a sua atenção para essa palavra. O que você vai ouvir aqui, talvez você nunca ouviu antes. O texto se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23, que diz assim: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito, que seja irrepreensível para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plenamente irrepreensível, completamente irrepreensível. Eu quero chamar a sua atenção para dois pontos dessa mensagem. Primeiro ponto, quem somos? Quem somos? O texto diz que nós devemos ser irrepreensíveis no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Ou seja, corpo, alma e espírito. Nós precisamos entender esse primeiro ponto, que nós somos corpo, alma e espírito. O corpo é essa matéria onde habita, onde mora o espírito e a alma. Portanto, o primeiro ponto a entender é que o nosso corpo é o físico, a matéria, né? E o nosso espírito é o fôlego de vida que o Senhor nos deu. Ou seja, o espírito é o fôlego de vida. Se Deus tirar de nós o espírito, ainda que você não derrame uma gota de sangue, você vai morrer, porque é impossível viver sem o seu fôlego de vida, que é o espírito. Então, vamos entender aqui, corpo, alma e espírito. E o que é então a nossa alma? A nossa alma é quem verdadeiramente nós somos. Quem verdadeiramente nós somos é a nossa alma. Davi chegou a dizer assim, usou a seguinte expressão: porque está batida, ó minha alma, dentro de mim. Ou seja, a nossa alma é quem verdadeiramente nós somos. É importante que nós venhamos entender que nós somos corpo, alma e espírito. A palavra nos diz, nos ensina, né, que o Senhor ele nos formou, nos criou a sua imagem e semelhança. O nosso corpo é essa matéria que nós podemos olhar e ver, né? Portanto, o nosso espírito, a nossa alma, você não pode ver. E o texto diz que Deus, ele não vê como vê os homens. Os homens veem a aparência, mas o Senhor, ele vê o coração. Ou seja, o Senhor, ele olha direto para a alma. Esse é um primeiro ponto, entender quem somos. A partir desse momento, nós podemos entender outras coisas. E por que muitos relacionamentos não dão certo? Ou seja, a maioria dos relacionamentos não dão certo. Por que não dão certo? Porque as pessoas, elas vão pela aparência. Elas olham a aparência. E quando você olha a aparência, você comete um erro muito grande, porque a aparência, ela engana, né? A aparência engana. E nós precisamos olhar não para a aparência, nós precisamos aprender a olhar para a pessoa, para a alma, para o coração dela, quem verdadeiramente ela é. Nós precisamos aprender isso, olhar quem verdadeiramente a pessoa é. E aqui é um ponto que pega, porque as pessoas vão pela aparência, e ela olhando a aparência, ela vai cometer um erro muito grave. Então, como que eu vou conhecer alguém? Como que eu posso conhecer alguém? Um ponto interessante para você conhecer alguém aqui é você consultando a Deus. Isso se tratando de relacionamento, o ponto-chave aqui é consultar a Deus. Por quê? Porque Deus, ele vê o interior, ele olha para o interior. Então, o Senhor vai nos mostrar o interior daquela pessoa. Quando nós pedimos, o Senhor nos mostra o interior daquela pessoa. E aí você vai entender se aquilo é de Deus ou não, se aquele relacionamento é de Deus para você ou não. Porque se você for pela aparência, você vai cometer um erro muito grave, né? Quem vê cara não vê coração. De repente você olha a aparência, tem um anjo, né? Na aparência, mas lá no interior tem um demônio. Então não vai pela aparência não, que você se dá mal, né? A gente se dá mal se você for pela aparência. Então vai pela palavra. Vai pela palavra, porque a palavra, ela não erra. E depois tem mais. O que eu vou te falar aqui, talvez você nunca ouviu antes.
A maioria das pessoas, quando se relaciona, quando se compromete, quando se casa, elas estão casando com o corpo da pessoa e não com a pessoa. Ela está indo pela aparência. Então, quando isso acontece, ela está o quê? Fazendo aliança com o corpo da pessoa e não com a pessoa. Isso aqui é um erro muito grande. Eu acredito que talvez seja aí 99% dos relacionamentos se desfazerem, se dar mal. Por quê? Porque a pessoa ela tá indo pela aparência, ela está se relacionando, fazendo aliança com o corpo, ou seja, casar com o corpo do outro. É péssimo. Por quê? O que vai acontecer? O corpo vai envelhecer. De repente a pessoa ela sofre um acidente, ela fica inválida, e aí você casou com o corpo dela. E aí você vai deixar ela de lado. Você vai abandonar. Por quê? Porque você casou com o corpo dela e o corpo dela agora não pode te oferecer mais nada. Esse aqui pega. Por quê? Eu acredito que a maioria dos casos de separação é por conta de que a pessoa não casou com quem verdadeiramente a pessoa é. E nós precisamos entender isso. Quando eu vou me relacionar, eu preciso me relacionar com quem a pessoa é. Ou seja, eu tenho que olhar para o coração, para a alma, essa alma que é preciosa. Eu tenho que olhar para ela e verdadeiramente entender se é de Deus ou não esse relacionamento. Quando você se relaciona com a pessoa, ou seja, com a alma dela, com quem ela verdadeiramente é, então a possibilidade desse relacionamento dar certo é muito grande. Porque, independentemente do que aconteça com o corpo dela, o relacionamento vai permanecer, porque você vai aprender a amar quem ela é. Você vai amar a alma dela, quem verdadeiramente ela é. Entende isso? Então, a possibilidade do relacionamento dar certo é muito grande. Portanto, quando nós nos relacionamos com a pessoa, com quem ela verdadeiramente é, com a alma dela, então o tempo vai passar, nós vamos aprender a amar essa pessoa. Nós vamos respeitar, nós vamos cuidar, nós vamos amar. Você já viu pessoas, relacionamentos que duram uma vida inteira? Por quê? Porque ali houve uma aliança com quem o outro é verdadeiramente, com a alma dele, não com o físico e não com o corpo. E aqui está o segredo. Talvez você nunca tenha ouvido isso na sua vida, né? A maioria das pessoas se relaciona, assume aliança com o corpo do outro e não com quem ela verdadeiramente é. E é por isso que os relacionamentos se desfazem, se acabam, né? Começa hoje e acaba amanhã. Então nós precisamos entender isso. Quando você entende isso, tudo muda. Por quê? Antes de você se relacionar com alguém, você vai consultar a Deus, porque Ele vê o que você não vê. Ele conhece o coração, o interior da pessoa. E aí a chance de você cometer um erro é bem menor, muito menor. Porque o Senhor ele vai te mostrar quem verdadeiramente somos, quem verdadeiramente o outro é. Eu sou o pastor Brandão e espero que você possa receber essa mensagem, meditar nessa palavra, né? E que você possa fazer uso dessa palavra na sua vida e certamente vai ser bênção. Eu acredito que será bênção para você. Que você tenha um dia abençoadíssimo, é muito bom ter a sua companhia aqui, né? Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.